Boa noite. Boa noite ao secretário Mauro. Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, assessores, ao público. Bom, nós vamos dar início agora à nossa audiência pública do LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós sabemos o quanto que ela é importante para que possa ser feito alocados recursos do qual é estipulado no PPA. O estudo hoje é apenas para o ano de 2022. Mauro, agradeço muito sua presença, mais uma vez aqui, nos auxiliando, nos esclarecendo todas as dúvidas. Eu passo para você a palavra agora, para que a gente possa dar andamento. Obrigada, Mauro. Boa noite, presidente. Boa noite aos Ademir, em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores presentes. Boa noite ao público presente também e boa noite ao público que acompanha pelo Zoom e pelo Facebook e pelo YouTube. Essa é a audiência pública da LDO. Nós elaboramos a LDO esse ano junto com o PPA. Na prefeitura, nós fizemos as duas audiências públicas juntas, porque toda a elaboração foi junto. Na Câmara, a presidente decidiu fazer as duas audiências públicas separadas, o que faz bastante sentido, porque na prefeitura a gente faz audiência pública do processo de elaboração. Aqui já faz do processo elaborado para ser discutido e votado. Então, estava correto. Eu até propus ao presidente fazer numa só, mas correta a decisão de fazer em duas, porque trata o tema separado e a discussão, a votação vai ser separada. Então, eu estava um pouco apressadinho e tem razão a presidente. A LDO, Rosana, ajuda a limpar isso, doutor. A LDO, ela é o que determina, né, a LDO, a abreviatura, e a gente vai ficando cada vez mais no poder público acostumado com as sopinhas de letras, e o povo não precisa ficar acostumado com sopinha de letra, então é melhor falar os nomes. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela faz parte da estrutura de planejamento orçamentário do poder público, né, e a LDO é o que determina a elaboração do orçamento para o ano seguinte. É nela que determina não só a elaboração e a execução. Então, como o orçamento vai ser elaborado, esse ano foram feitos todos juntos, PPA, LDO e orçamento. Nós só detalhamos o orçamento no mês de setembro. Só detalhamos, né? Rosana, parece até que não deu trabalho, né? Nós detalhamos o orçamento no mês de setembro, mas todo o planejamento, o processo de discussão interno do governo, de construção do orçamento, foi feito desde o final de abril até a entrega da LDO, e depois foi mais trabalho interno mesmo, foi até a entrega do PPA e da LDO, depois foi mais trabalho interno. E esse ano é feito todo junto. O próximo ano, a LDO vai ser entregue em abril. E também junto, se houver alguma revisão no PPA, ela vai ser entregue em abril junto com a LDO ano que vem. Esse é o critério. Então, eu vou apresentar um pouco o que é a LDO. Para quem assistiu anterior, essa parte é muito parecida, na verdade, ela é igual, só que ela trata só do ano 2022, e no PPA eu tratei dos 4 anos. Então, aqui é o processo de elaboração, né? O governo fez as reuniões, fez os diagnósticos, e nós também fizemos uma inovação, que é incluir a agenda do desenvolvimento sustentável da ONU, que é a Agenda 2030, no nosso PPA, LDO e orçamento. Então, os indicadores da Agenda 2030, e eu vou mostrar os indicadores daqui a pouco, eles estão incluídos. E nós também ficamos atentos com os indicadores IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é um índice do Tribunal de Contas. Nós cuidamos para que isso estivesse nos indicadores dos programas e nos indicadores das ações. Nós vamos apresentar os indicadores dos programas, mas os das ações são uma lista muito extensa. Então, nós não vamos apresentar esses indicadores, mas se houver alguma dúvida com relação a um, nós mostramos o indicador. Tá? Eu já falei no PPA, então, assim, nós organizamos nossa estrutura do PPA em 5 grandes programas temáticos. É muito comum as pessoas falarem, cada secretaria da prefeitura é uma prefeiturinha independente.
mas a própria estrutura orçamentária estimula isso. E, com a ideia de coordenação conjunta que o nosso prefeito, Paulo Silva, apresentou para a gente, a organização... Opa, o que vocês estão mexendo? Ah. Não. Gente, só um problema técnico aqui. Deixa eu voltar. Está aqui. Então, nós elaboramos todo o nosso planejamento, a organização do PPA para os 4 anos, e, portanto, todas as LDO e orçamento, está organizado em 5 programas, no que trata da Prefeitura e do SAI. E mais o programa da Câmara Municipal, que é, até porque é outro órgão, tem um programa separado, que é, esqueci o nome agora, mas acho que é a Câmara Modernizada, eu não me lembro o nome, você lembra? Da Câmara, não ficou na lista aí. Aí tem o programa específico da Câmara Municipal. Mas da Prefeitura e do SAI são esses 5 programas aqui. O SAI está no programa Cidade Agradável e Acolhedora. Nós vamos apresentar depois as secretarias, como elas estão organizadas. Mas Cidade Moderna e Inteligente são as secretarias da área administrativa e de organização. A Cidade Organizada e Segura é a Secretaria de Segurança, Manutenção, Obras e Mobilidade. Cidade Agradável e Acolhedora, Meio Ambiente, Agricultura e SAI. Preparada para o Futuro, Educação, Desenvolvimento e Cultura. E Cidade Saudável e Ativa, Saúde, Esporte e Assistência Social. Então, a ideia é de organizar... algumas secretarias têm 2 programas. O caso do gabinete, que tem o Fundo Social, que é do programa Cidade Saudável. E a Secretaria de Obras também está em... Secretaria de Obras e Secretaria de Mobilidade também está em 2 programas. Mas essa organização é do PPA, da LDO e da LOA. Toda a organização de programa da Prefeitura, dos próximos 4 anos, segue essa linha de programas. Pode, ao longo dos 4 anos, ter alguma mudança, mas esse é o planejamento. Cidade Moderna e Inteligente, acho que está o texto, mas vale a pena reforçar, nós falamos na passada e vamos falar novamente. A ideia da cidade moderna e inteligente é fazer todo o processo de modernização administrativa que a cidade precisa, no âmbito do poder público, modernizar tanto o SAI, a Prefeitura e a Câmara, acho que está seguindo o mesmo caminho, fazer o processo de modernização, inclusive o programa de digitalização de documentos, Prefeitura Digital, e reduzir o máximo o uso de papel, aquelas pastinhas brancas, amarelas, etc. A ideia é que aquilo sejam só arquivos dentro do sistema e circulem no sistema. Essa é a ideia no processo. Além da Cidade Moderna, essa é a parte administrativa, com outros efeitos. O Poupa Tempo vem até para antecipar um pouco o nosso programa, porque parte do atendimento do Poupa Tempo já vai ser feito de forma digital, mas também inclui aí na Cidade Moderna e Inteligente a modernização da cidade, tanto na questão da iluminação pública, como na mobilidade urbana, e outros atendimentos. E o Wi-Fi gratuito em alguns pontos da cidade. Nós vamos priorizar o Wi-Fi gratuito primeiro, como, entendendo o prefeito, a lógica, primeiro fazer o Wi-Fi para os bairros de população mais carente, população mais vulnerável, que não tem tanto acesso à internet, para garantir acesso à internet, e em algumas praças públicas. Para isso é necessário concluir o anel de fibra ótica e concluir toda a estrutura do servidor necessário a ter segurança suficiente para fazer essa conexão, e ampliar o nosso link com as empresas e criar redundância. Então, está toda uma lógica de modernização do governo e da cidade para garantir que o cidadão possa resolver toda a relação com a prefeitura por aplicativo, pela internet. Alguns passos já foram dados. Hoje, se entrar na página da prefeitura, se quiser resolver alguma questão do ponto de vista da dívida ativa ou de carnê de IPTU e ISS, tem lá a central de atendimento ao contribuinte. Só clicar, já entra no WhatsApp, dá para resolver tudo, quase tudo por ali. Se não der para resolver, dá para agendar, para chegar na prefeitura e resolver.
Não é necessário vir na prefeitura para cada informação no que trata da questão da dívida ativa e da parte da tributária. Opa. No Cidade Moderna e Inteligente, nós temos esses indicadores que são metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E nós temos aqui resultados na escala Brasil Transparente, tem uma nota disso, manter o ano que vem essa nota e evoluir nos anos seguintes. Acesso, serviço da prefeitura com atendimento digital implantado, pelo menos 10 serviços digitais implantados no próximo ano, nós temos 2 hoje. Processo administrativo tramitado em meio digital, 4 subir para 20. Canais de participação direta da população no planejamento e gestão da cidade, manter 30 canais, tem hoje, manter esses. Porcentagem de orçamento financiada com impostos cobrados internamente, atingir 32%. E o programa próximo, Cidade Organizada e Segura. Esse programa, que eu falei um pouco antes, mas reforçando, é um programa que pensa toda a questão de segurança do município. O que envolve segurança, não só como Secretaria de Segurança, mas as políticas que envolvem segurança. Iluminação pública é segurança, mobilidade urbana é segurança, manutenção, limpeza pública, cuidado do espaço público é segurança. Então, tudo que trata de garantir segurança para a população, organizar a cidade, organizar fluxo de trânsito, está pensado dentro desse programa. E sempre pensando... Oi. Tá. Tá bom. Os indicadores do Cidade Organizada e Segura. Os óbitos por acidente de trânsito, reduzir esse índice já no próximo ano de 23 para 15. Proporção da população vivendo em assentamentos precários, hoje é 8,3, já no próximo ano 7,3. Processo adequado de transporte público, ampliar pelo menos para 1.200.000 no próximo ano. Hoje está, em média, 780.000 por mês. Não, aqui é 780.000 mês. Volume de coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, manter o índice atual, mesmo com o desenvolvimento e o crescimento. Guardas municipais integrado ao sistema de segurança, que atingir os 97, e edifícios públicos mantidos e aprimorados, que é a manutenção dos edifícios públicos. Todos eles sofrerem o processo de manutenção durante todos os anos, dos próximos 4 anos, mas já iniciar no ano que vem a fazer manutenção. Algumas mais, digamos, mais radicais de manutenção que precisa, outros mais gradual, mas de tal forma que, ao final de 4 anos, os municípios, os prédios municipais públicos não estejam na situação que eles estão hoje. Então, essa é a ideia de mudança. Mojimirim agradável e acolhedora. Nesse programa está incluído o SAI, a agricultura e o meio ambiente, basicamente, e aqui é toda a questão rural do município e a questão ambiental, além da questão da água também. É a cidade ser cuidada do ponto de vista sustentável e do ponto de vista do seu ambiente de recepção para as pessoas. Então, pensar toda a política conduzida por essas secretarias, mas envolver todo mundo. Quer dizer, as praças públicas, bem cuidadas, as áreas verdes, tudo bem cuidado. Aqui, agradável e acolhedora, muda, que a ideia é atingir 4.000 mudas ano plantadas, distribuídas para a população plantar. Estradas rurais conservadas, os 870 quilômetros de estradas rurais. Mudas plantadas de arborização e desmatamento, 1.000 mudas plantadas. E resultado na escala município verde e azul,
o ano que vem manter 8,74 e em 2000 e depois a partir de 2023 já subir esse índice para 9. Mojimirim preparada para o futuro. Aqui é a educação, a cultura e o desenvolvimento econômico, né? Pensar do desenvolvimento econômico como preparando para o futuro mesmo, toda a questão da educação e da tecnologia, da ciência e tecnologia. Nós temos faculdades, e tem a FATEC e a ETEC aqui, que devem participar desse processo. E a cultura, né? Pensado enquanto as ações culturais da cultura do povo de Mojimirim e também da preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade. Então, é preservar o passado aqui para construir o futuro. E a educação, a melhoria da educação, os índices educacionais que nós procuramos, né? E aqui os indicadores já para o próximo ano. O IDEB, próximo ano não. Aqui, índice futuro 7. Na verdade, o 7, o ano que vem é ano 22, não, o 7 é 23. Melhor, esse ano é para sair o IDEB. Empresas e empreendedores formalizados, nós temos 9.180, chegar a 9.200 no próximo ano. Pontos de interesse turísticos e infraestrutura adequada, pelo menos 2 no próximo ano, 2 novos. Visitas ao museu, sair de 100, 1.200, acho que teve a digitação aqui, não é tanto assim, mas pode ser. E mobilização de empreendedores, reuniões e eventos realizados com empreendedores no município. Hoje não tem nenhum, a ideia é chegar a pelo menos 50 o ano que vem. Cidade saudável e ativa, falei, é toda a ideia de pensar a cidade como saúde, construção da saúde, né, não atendimento à doença, embora isso não pode ser descartado, não pode ser esquecido, que tem que ser feito, mas de pensar a saúde. Isso envolve a cidade saudável e ativa, né, envolve o esporte, a saúde e a assistência social, basicamente, nesses programas. São as políticas voltadas para a saúde da população. Aqui, os indicadores são inscrições no cadastro único da assistência social, o número de inscrições, alimentos destinados a entidades assistenciais, projetos sociais, CRAS e CREAS, né? Refeições oferecidas aos alunos, ainda ficou erro de digitação aqui, vou dar. 105 mil refeições mês, esse é o valor, está aqui, mantém esse número. Cobertura populacional estimada pela equipe estratégica de saúde da família, subir de 36 para 45. Equipamentos esportivos públicos municipais reestruturados disponível. Esse não mexe. Exames de saúde realizado de 100 mil hoje para 120 mil. Para eles olharem lá. E organização de sociedade civil no cadastro de entidades parceiras do terceiro setor, atuando. Aqui tem um erro. Cris, você lembra quanto que é esse número? De sociedade civil participando. Não, aqui ficou um erro, aqui ficou 1 e 1. Qual é esse número aqui, do número de entidades aqui? Porque pelo PPA, a gente no ano que vem teria uma entidade a mais. A mais a cada ano. Ah, tá. É mais uma além das que tem hoje. Atento a isso lá. Aqui os indicadores específicos do SAI, gente, que separamos no programa. Proporção da população usando serviço de água potável. Hoje o município é 99% da população urbana usando água potável, mantém esse número. Perdas de água tratada, que hoje é 46, cai para 43. Capacidade de tratamento de esgoto, 4.730, chegar a 7.95. Isso aqui é em milhões.
Eu estou fazendo a apresentação aqui, presidente, as pessoas podem interromper para fazer pergunta, viu, gente? Não tem problema, não. A ideia é interativa, assim, eu vou falando aqui os dados. Então, apresentar um pouco, falar rapidamente aqui, eu já falei no PPA, mas acho que vale a pena repetir. Nós estamos falando dos indicadores, falando dos programas, mas essa lógica de planejamento que está sendo adotada é pensando o poder público como organização de planejamento em 4 dimensões distintas e interligadas de planejamento, que é o planejamento estratégico de governo, que é aquele que começa com o plano de governo na eleição, depois a discussão do plano de governo com a equipe de governo no início do governo, que dá diretriz para o governo, que foi feito já logo nos primeiros meses, o planejamento da estrutura administrativa, capacitação, RH, modernização, que está, a discussão e planejamento está refletido principalmente no Cidade Moderna e Inteligente, já tem uma discussão, e o planejamento do desenvolvimento da ocupação do espaço urbano e desenvolvimento econômico, que é, basicamente, a discussão que vai ser travada no plano diretor, que tem que ser revisto. Já tem a discussão no Executivo, logo começam as audiências públicas, tem uma comissão criada para isso, e, provavelmente, até o final do ano, dezembro, esse plano vem para a Câmara Municipal. Então, essas são as 4 dimensões. E a execução, a ação do governo, a partir desse planejamento, ela se apresenta no planejamento orçamentário. No PPA, que é de médio prazo, é que estabelece os programas e os objetivos do governo para os 4 anos, que expressa esses objetivos que estavam lá no plano de governo, e a LDO, que determina, dá a diretriz e faz a avaliação da situação orçamentária a cada ano, e a lei orçamentária anual, lei de diretriz orçamentária que nós estamos discutindo hoje, e a lei orçamentária anual, que chegou hoje à Câmara Municipal e deve ter audiência pública também no mês de outubro para tratar da lei orçamentária anual. Então, esse conjunto é onde que se registra e detalha como que o governo planeja isso, que é o primeiro passo, o PPA. Então, é muito comum olhar no PPA, olhar para os valores, mas o mais importante e necessário olhar o PPA são os objetivos, os indicadores e as metas. Os valores, eles são para discutir mais na LOA, que é quando detalha, identifica onde vai ser gasto o recurso, e na LDO também, porque vai verificar a disponibilidade de recursos para executar o programa. E aí, aquela relação do planejamento orçamentário, as diretrizes estratégicas de governo, o PPA, que é o planejamento, a LDO orienta, e a LOA, que é a lei orçamentária, que é a execução do planejamento, que é a execução das políticas públicas no governo. Aqui um exemplo, quem acompanhou já viu, mas é sempre bom mostrar novamente, que é desmistificar um pouco o orçamento público, porque parece que é uma coisa do outro mundo. Se olhar pela codificação, é mesmo. Mas, quando nós olhamos sobre a finalidade, aqui tem um bom exemplo de como é uma família discutindo o orçamento da família. A receita do orçamento da família é o salário. E quando quer fazer algum investimento além da capacidade de receita, faz o financiamento, que é o caso da geladeira aqui que comprou a prestação. E como alguns sempre reclamam, está o garoto aqui reclamando que não dá para investir na bicicletinha dele. Então, assim, nunca orçamento, em nenhuma circunstância, é suficiente para atender todo mundo. Nossos desejos, nós sabemos isso em relação ao nosso salário, sempre são maiores do que a nossa capacidade de receber. Isso vale poder público. Quando nós começamos a fazer o PPA, a demanda que veio das secretarias era necessário 4 ou 5 receitas do PPA para cumprir. Aí tem que ir apertando, todo mundo fica bravo com o Mauro porque está cortando, pedindo para cortar, ver o que vai tirar e tal, e para fazer encaixar a despesa na receita. Então, isso tem que fazer. E o que tem a mais, o que a gente consegue, faz investimento. Ou você faz investimento fazendo prestação, fazendo financiamento, ou pode fazer por parceria público-privada, que é tal como um financiamento. Você contrata um serviço realizado hoje pelo setor privado e paga ao longo de 20, 30 anos, dependendo da negociação. Mais ou menos
não tem esse nome, mas o nosso sistema de tratamento de esgoto, ele tem esse sentido de PPP. Não foi feito com esse nome, mas é isso. O nome é outro, mas a realidade é que é uma PPP. E o município vai pagar por essa PPP ao longo de 30 anos. Então, nos próximos 30 anos, é a compra da geladeira aqui. Não tinha recurso para fazer o tratamento e usou esse instrumento para fazer o tratamento de esgoto. O que coloca a cidade numa situação privilegiada em relação ao tratamento de esgoto. Então, é isso. Aqui os prazos da lei. Opa, está faltando uma aqui. O PPA em 2022 é 30 de abril. Essa audiência vai estar sendo... Ontem teve a audiência do quadrimestre, talvez nós possamos fazer a LDO ano que vem junto com a do quadrimestre. Seja mais eficiente, porque fala do que está fazendo e do que... do primeiro quadrimestre. Hoje. Então, hoje nós estamos discutindo a LDO do primeiro ano. Então, quando nós olhamos a organização disso, nós estamos olhando o PPA para 4 anos, cada ano faz uma LOA, uma LDO e cada ano faz uma LOA. Hoje nós estamos aqui, no mês que vem nós vamos discutir a LOA, que já está enviada para casa. A LDO define as prioridades para o próximo ano, define os programas, estabelece as metas fiscais e as metas de programa para o ano, de ação, estima renúncia de receita, ampliação de receita, situação financeira atual, previdência pública quando tem, estimativa de riscos fiscais, demonstrativo de receita e despesa, de alienação de bens, quando é o caso. Tá? Não detalha a receita, a despesa, a receita e a despesa. A composição da LDO é a mensagem e o texto do projeto de lei. O microfone tem que falar mais próximo. Nós estamos fazendo as mensagens, havia uma mensagem, era costume aqui ser quase apenas um ofício de encaminhamento, agora nós estamos narrando o processo de elaboração do PPA, da LDO e LOA na mensagem. O anexo das metas fiscais, próprias crescem, mas aqui 27, 2, 29, chega a 29%. Contribuições intra-orçamentárias e receita de serviço intra-orçamentária. Aqui, basicamente, a transferência da prefeitura para o SAI. Transferência de capital, que são as receitas de capital, tanto de empréstimo como as transferências. Não, operação de crédito está aqui em cima. Aqui é só transferência de capital, tanto por emendas parlamentares ou como convênios com o governo federal e estadual. E a operação de crédito, 5%. Outras receitas correntes. Aqui estão os fundos todos, viu, gente? Só avisando, não faz parte da LDO, mas a LOA chegou hoje, se os vereadores na hora que pegarem a LOA, os assessores, nós criamos um anexo específico dos fundos municipais. Então, todos os fundos têm um anexo com o valor de receita e despesa dos fundos para poder fazer o acompanhamento. Mas esse aqui, não é só fundos, tem outras receitas aqui, mas os fundos municipais estão nessa receita, 3%. Aqui tem os valores para facilitar mais a leitura para quem está com o documento, que ele vai ser disponibilizado depois. E aqui para o próximo ano, como está distribuída a receita em relação à atuação de cada órgão sobre ela. A receita total é 547.674. A receita sem a Câmara, sem o orçamento impositivo e o SAI, é 460 milhões. A receita sem a Câmara, sem o SAI e sem a receita de capital, é 425 milhões. E a receita disponível para a prefeitura, que é a receita de tesouro, que não está vinculada, é 330 milhões. Ou seja, 60% de receita não é vinculada, o restante são receitas vinculadas. São usadas pela prefeitura também, mas são vinculadas. Como está distribuído entre os órgãos municipais... acho que está acabando aqui, essa bateria. Entrou um aviso aí. Então, a despesa por órgão. Está entrando algum? Outras despesas correntes.
241 milhões. Aqui estão todas as despesas de contratos de prestação de serviço, compra de material de consumo, de produtos, de insumos, etc., está nessa receita. Os contratos, o serviço de água está aqui, está com despesa feitura e receita orçamentária. Pessoal em cargo, 215 milhões. Reserva de contingência, aqui é SAI e prefeitura junto. Tá? Reserva de contingência, 5 milhões e 633 mil, 5 da prefeitura e 633 do SAI. Encargos da dívida, 31 milhões e 940 mil. E investimento, que dá 54 milhões, incluindo aqui o SAI, a prefeitura e a Câmara. Aqui estão os valores dessas receitas, distribuídas por cada um desses indicadores. A receita não, despesa, desculpa. Receita. Agora, despesa. Gente, eu não vou ler, mas falar apenas as principais. Aqui está todos os órgãos, tá? A Câmara, o SAI e a Prefeitura, todos estão aqui. Então, quando nós pegamos todos juntos, a Secretaria de Saúde é 25%, a Educação é 20%, o SAI é 13%, depois tem os outros valores aqui, distribuídos, valores menores, mas são esses os grandes. Serviços municipais é 6%, encargos da dívida é 9%, né? 9%. 3%, quando eu considero toda a administração. Sobe para 4% quando eu considero toda a prefeitura. Eu fiz toda a prefeitura e vou fazer também em relação à receita corrente na apresentação da LOA, quanto que é em relação à receita corrente. Porque eu não posso colocar na conta para fazer o percentual mais calculado que eu fazer no orçamento nós vamos fazer. Eu tenho que tirar a receita de financiamento para ver o quantos por cento dá. Quando eu tirar os financiamentos, a receita de capital, deve chegar a 5% ou bem próximo disso. Secretaria de... Aqui tá, não, aqui estão todas, então está mais difícil olhar. Nem aí? Secretaria de Governo é 1%. A de Finanças? Secretaria de Finanças, 2%. Esse porque são as despesas. Vários contratos que atendem toda a prefeitura estão na Secretaria de Finanças, como o contrato de sistema, por exemplo, está na Secretaria de Finanças. Tem outros contratos, tem grandes contratos na Secretaria de Finanças e tem uma estrutura grande de pessoal maior do que a Secretaria de Governo, por exemplo. Toda a estrutura de fiscalização, da auditoria fiscal, a estrutura é bem maior do que a Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo é uma secretaria de articulação. A hora que entrar em detalhe no orçamento, quando você divide a despesa de pessoal aí dentro, ela tem mais impacto, né, nessas secretarias das áreas meios. Tá? Aqui nós temos só a prefeitura. Quando eu coloco só a prefeitura, aí muda um pouco esses valores. A saúde, aqui está arredondando, mas está próximo de 30%. O esporte, 1%. Segurança pública, 4%. TI, 1%. E, basicamente, na TI é despesa de capital, investimento. Serviços municipais, 7%. Ouvidoria e controladoria, menos de 1%. Encargos gerais, é 10%. Aqui estão as dívidas e outras despesas. O PASEP está aqui dentro também, os precatórios, os pensionistas estão aqui. Tá? A finanças, 3%. Controladoria, administração, 2%. Jurídico, 1%. Suprimentos, 1%. Cultura, 1%. Mobilidade urbana, 2%. Educação, 24%. Governo, 1%. Meio ambiente, 1%. Agricultura, 1%. Planejamento urbano, 1%. Obras e habitação, 5%. Relações institucionais, 1%.
Assistência social, 4%. Tá? É. Então, aqui é menos de 1%. Aqui, ela arredonda aqui, é 0, alguma coisa. Nós colocamos arredondado. Eu posso puxar a tabela. Eu puxo, depois eu posso abrir a tabela depois e aí dá para ver esse número mais detalhado. Mas aqui dá quase 3 milhões, aqui dá 4.304, um pouco acima de valor. Tá? Aqui é sobre o orçamento todo. Algumas secretarias têm recurso de financiamento que enche algumas secretarias em valor. Obras e habitação, por exemplo, ela tem um recurso significativo aqui de receita de capital, né, inclusive que é usado para outras secretarias. Né. O impacto das receitas de capitais? Sim, a receita de capital está em obras, pouco na educação, na saúde também tem um pouco. A TI é quase mais da metade aqui é receita de capital. Na finanças tem também uma parte de receita de capital. E mobilidade urbana também acho que tem um pouco de receita de capital. São essas. Sim. 60 milhões. 60, receita de capital é 60 milhões. Dá para voltar ali, dá para a gente. Deixa eu voltar na receita aqui, nós podemos ver. Oi. 612 mil. Só um minutinho. Só para a receita de capital aqui. Operação de crédito é 24 milhões, transferência. Outras receita. Operação de crédito é 24, transferência de capital é 9. Aqui dá 34 milhões. Tá? Voltando. Eu acho que tem uma tabela na frente aqui, vai ficar mais fácil de ver, Alexandre. Tá. Quer ver pela tabela? Está aqui, ó. Você quer qual? TI. TI. Está aqui, tecnologia da informação. 6.212 mil. E a cultura é quanto? TI. Gente, que diferença é essa? Não, mas, vamos lá aqui. Diferença? Aqui, então, vamos lá. Aqui, toda a receita prevista de modernização da administração pública, que vai ser para todo mundo, está aqui dentro e é receita de capital. A receita de TI, de manutenção, ela é menor do que a receita da cultura. A despesa da TI é menor do que a de cultura. É 1 milhão, não chega a 2 milhões. Tá? Esse valor da cultura já está com o MIT? Tá com Da o MIT, cultura Luiz? está com o MIT. Tá. Sim. Já tem a previsão da despesa do MIT aqui. Sim. Mauro, outra pergunta. Por que a gente também pega novamente a Secretaria de Suprimentos e Qualidade, né? Desculpa, assim, a grosseria até do questionamento. A gente percebe lá 5.259. E, novamente, outras áreas que precisa de uma atenção especial. Por exemplo, a gente pega até mesmo as próprias relações, cultura e turismo de novo, 2.982. Entendi. Então, o mesmo valor da Secretaria de Governo. Então, assim, menor que a chefia de gabinete. Algumas questões, então, que eu acho que dá explicar. As secretarias meios tem que ser olhada com cuidado, porque, assim, ela atende outras secretarias. Por exemplo, vamos pegar a Secretaria de Suplementos e Qualidade. A frota está aí. Então, toda a despesa da frota está colocada aí, para todas as, exceto educação e saúde, toda a despesa da frota das outras secretarias, inclusive a manutenção da frota pesada, está dentro dessa secretaria. Então, assim, são contratos que atendem, que são secretarias meios. Secretarias meios é aquela que faz, vamos dizer, para fazer uma linguagem simples, faz o meio campo para as outras funcionarem. Né?
E aí, os contratos que atendem todas as secretarias, eles estão distribuídos nas secretarias meias. Por exemplo, quando fala em TI, a telefonia está lá na TI. Então, ela cobre, e aí o que a cultura, o esporte gasta de telefonia é nessa conta que está na TI. Então, a secretaria, o sistema de informática, por exemplo, que outras secretarias usam, está na finanças. Então, tem essa distribuição de sustentação do funcionamento do governo, dos contratos que são meios, que são garantia de funcionamento da secretaria, eles estão nessas contas. Tá? Na audiência da LOA, nós podemos trazer, inclusive, quais são esses grandes contratos que atendem todas as secretarias. Acho que isso é interessante. Esse ano não deu tempo, mas próximo ano eu quero preparar para enviar isso, inclusive, junto com um anexo da LOA, quais são os principais contratos da prefeitura, para, a hora que analisar, garantir uma análise melhor, inclusive, de como está sendo direcionada a receita. Esse ano eu gostaria de ter feito, mas o tempo não nos permitiu. Mas é possível fazer isso. Então, essas secretarias têm esses impactos. Por exemplo, o financiamento para a saúde, né, que foi aprovado aqui. Quando começar a pagar, ele vai entrar nos encargos gerais, ele sai lá da conta. Então, tem várias contas que vão ficando nas secretarias meios. Toda a infraestrutura de fibra ótica, por exemplo, que atende a cultura, a educação, toda a secretaria, a prefeitura toda, está tudo na TI. Quer dizer, o pagamento, na verdade, está aqui, né? O gasto está na TI. Relações institucionais, essa não tem contrato, tem só... o maior valor aqui é do orçamento impositivo. E tem o orçamento impositivo, e tem aqui a previsão de despesa de comunicação e a previsão de despesa da Casa dos Conselhos. Está tudo aí. Está tudo aqui. Contrato, eu tenho um contrato hoje de jornal. O contrato de jornal está aqui. Publicação, o contrato de jornal, as publicações dos jornais estão aqui dentro. Qual mais? Diário Oficial do Município e jornais está aqui. Mauro, também me explica um pouquinho o valor da assistência e da segurança pública. Eu até, sei lá, eu poderia achar que segurança pública deveria ser um valor maior e é tão perto de assistência, eu não consigo entender isso. Segurança pública? Segurança pública, 17 milhões. 17 milhões. Assistência, 16 milhões. Sim. Sendo que o quadro de funcionários da segurança pública é muito maior, né? O quadro é maior. O pagamento entraria ou não? Folha de pagamento, entra tudo aqui. A despesa de assistência... Então, mas por que a diferença é tão pequena? É que na assistência social, todos os contratos do terceiro setor estão lá dentro. E a assistência social tem uma despesa de pessoal muito menos... Eu acho que não chega a metade da despesa da segurança pública. É bem menos que a metade, né, Cris? Sim. Oi, apesar do orçamento ser parecido, os gastos são diferentes, né? Então, a gente tem cerca de 5, quase 6 milhões com despesa de pessoal, mas é praticamente o mesmo valor que a gente faz o repasse para todo o terceiro setor. Também gira em torno de 7 milhões. Os termos de colaboração. Sim. Sim. Tá. É por isso que eu acho que dá essa disparidade. Apesar o Luiz não está aqui, mas se eu não estou falando nenhuma bobagem, sim, o meu quadro de funcionário é 58, o dele chega a quase 100, né? Mas sim, a gente tem esses gastos diferentes. Sim. E aqui também tem, no caso, tem alguns contratos de sistema de segurança que estão aqui dentro. Mauro, e de veículos. Deixa eu interromper um pouquinho, que aí eu vou ajudar na resposta que o Mauro deu sobre a Secretaria de Cultura e Turismo. Desde 2019, com o 250 anos,
foi incorporado uma receita na secretaria. Em 2020, a gente veio a pandemia, mas manteve essa mesma ideia de incorporação. Não foi usado porque teve a pandemia, mas veio. Em 2021, manteve essa mesma incorporação, que não era uma verba, né, da cultura, mas 10 dos 250 anos que precisou colocar foi incorporado. Então, para 2022 já, manteve essa incorporação, e aí a gente está com um aumento real pequeno, que é só garantindo pelo menos a descentralização de cultura do primeiro ano, e gradativamente dos próximos anos a gente vem vindo numa progressiva assim. Claro que é pouco, claro que a gente quer muito mais para a cultura e para o turismo, tem muita coisa para fazer, mas ela vem vindo num crescente pequeno, mas vem vindo num crescente, que aí ao longo dos 5 anos aí, a gente consegue, que é do nosso PPA de 5 anos, a gente consegue um aumento real significativo. Mas a gente vem vindo já dessa incorporação de 2019, foi se mantendo isso como um registro da Secretaria. Então, vamos pensar que em 2022, que vai estar 100% sendo usado, a gente vai ter a noção real aí do que realmente conseguia mais para poder fazer cultura e turismo, tá? Então, acho que ajuda na explicação aí, né, Mauro? Muito bom. E, vereador, tem mais... agora, mas em relação ao projeto de modernização na TI, isso vai reduzir muito custo. Já está reduzindo alguns, porque assim, a conexão de internet que cada prédio público tem, hoje é pago na secretaria. Cada um contrata a internet, o departamento contrata. Quando eu colocar todos na mesma rede, essa despesa já deixa de ter. Ela fica só na TI. Então, isso vai ter impacto, já está tendo impacto em várias secretarias, está reduzindo esse custo. Então, as modernizações vão reduzir custo, conexão direta, essas coisas todas vão reduzir custos nas secretarias fins. Exato. Não tem esse nome o projeto, mas a ideia que está no programa de governo, que o cidadão não precisa vir na prefeitura para resolver o seu problema. Ele tem que resolver como no banco, né? Você não precisa ir no banco para pagar as contas, né? Você consegue pagar a conta, consegue movimentar dinheiro, não sei que você tenha dinheiro em espécie e vai pessoalmente depositar, mas esse é outro universo. Então, assim, vir na prefeitura resolver um problema tem que ser uma opção e não uma obrigação. No Refis esse ano, nós já começamos a implantação disso. Se entrar na página da prefeitura, tem lá o Central de Atendimento ao Contribuinte. Você consegue resolver dívida ativa, carnê de IPTU, você consegue resolver. Nós já pretendemos, no próximo ano, não distribuir carnê de IPTU, já ser tudo pela internet e atender especificamente alguns que não tiverem, tal, até mandar alguns, mas poucos, só para quem não retirar. Esse ano, no carnê de IPTU, nós percebemos que muita gente baixou na internet o carnê de IPTU, pagou à vista, depois recebeu o carnê e depois pediu devolução porque ele acabou pagando em duplicidade. Então, nós vamos entregar o boleto de cobrança em física para quem solicitar ou acompanhar alguns que não retiraram no início do ano. Nós vamos, via esse sistema, fazer o contato, e aqueles que não tiver nenhuma conexão, nem por WhatsApp, nem por e-mail ou qualquer outra forma, mandar pelo correio, mas vai diminuir bastante o custo. Então, várias medidas de modernização vão reduzir custos da prefeitura. Aproveitar que a Cristina está aí, Cris, e a dona Rosa também, já que vocês estavam presentes, dentro da Conferência Municipal de Assistência Social, que teve vários eixos, o que foi discutido dentro da conferência em relação à dotação orçamentária da pasta de assistência social? A proposta tirada pela conferência é que a gente chegue a 5% do orçamento total. É menos? Não, receita corrente é menos. Não sendo possível esse ano, a briga continua para o ano que vem, mas o que a gente entende é que a gente precisaria de um aumento do orçamento e que a gente chegasse até 5%. Isso foi na conferência na agora. Conferência desse ano, né? Sim. Confere, dona Rosa. Tá ligado. Pode falar, tá ligado. Não é uma pergunta, né? Já na primeira audiência nossa, que nós viemos falar sobre a emenda parlamentar, já foi colocado isso.
não é a única proposta, e hoje já foi adiantado o tema, eu trouxe, e eu já, para entregar para a senhora presidente, as propostas feitas na conferência, porque foram 5 eixos, né? 5 pontos de um mesmo assunto, debatidos em pré-conferências anteriores. Dá licença, viu, Mauro? É só... Eu vou ser rápida. Não, eu não estou incomodado com o alarme. Mas pode continuar, pode continuar. E dessas pré-conferências foi feita a conferência municipal, né, em que você esteve lá, a 10ª conferência, no dia 26 de agosto. Dessa conferência saíram as propostas a nível municipal, estadual e federal, que era a solicitação da federação. Então, hoje eu quero entregar para a Sônia, para que vocês tenham conhecimento das propostas e vejam o que é possível esta Câmara estar providenciando, inclusive para o ano que vem. Não é para daqui a 4 anos. E uma das propostas, eu até assinalei aqui, olha, Sônia, você faz a gentileza depois de repassar, o quanto antes você puder, né, a forma como você achar melhor, para que todos os vereadores tenham conhecimento, avaliem qualquer coisa. A Cris está disponível, a gente está disponível também para esclarecer, para que alguma coisa de concreto já saia daqui da Câmara também, nesse sentido de apoio, porque, afinal, foi uma conferência em que envolveu todas as USCs de Mojimirim. Tá? Seria isso, Alexandre? É isso mesmo, só para conferir. É. Então, vamos continuar lutando pelos 5%, né, Cris? Acho que o Mauro sabe As brigas. pequenas brigas que a gente tem por causa do orçamento, enfim, né, entre nós, é uma briga que a gente vai continuar levando, defendendo a política, enfim, até a gente conseguir. Aliás, só interrompendo um pouco, lembrar publicamente, o vereador falou um dia, eu sorri com relação a aumentar o recurso para a saúde, e depois eu acabei me desculpando pessoalmente, mas não falei em público, e eu sorri porque à noite a Cris tinha ligado para mim, cobrando a mesma coisa, e o vereador falou, e aí na hora eu fiz um sorriso e acabou em público, e depois eu me desculpei pessoalmente, mas agora tornar público o fato. Era porque à noite ela tinha mandado mensagem e no dia parecia que ela tinha combinado contigo de fazer a cobrança. Foi isso. Foi isso que eu sorri aquele dia. Eu já tinha falado pessoalmente, mas falando agora para o público, porque Mauro, aconteceu numa audiência também, né? Mauro, o ano passado nós tivemos uma queda, né, Cris, no orçamento da assistência, 2 milhões. de quase 2 milhões. Isso não é brincadeira para o terceiro setor, Sim. tá? Então, é preciso que veja com muito carinho esta questão, porque o preço das coisas hoje vocês não avaliam qual é o valor per capita de um idoso acamado, que não deveria estar institucionalizado. Tá. A lei fala isso. E aí eu entro, tem alguém da saúde aqui? Patrícia Santão está aí, né? Tá. Patrícia, desculpa, Mauro, mas tem tudo a ver, tá? Não estou fugindo Tá. do assunto, não. O repasse da saúde, que a gente está vendo ali a saúde comendo a maior fatia do bolo, 30%. O repasse da saúde para os termos de colaboração, principalmente das ILPIs, as entidades de longa permanência, é surreal. Não é aquilo que realmente acontece, né, dona Rosa? O repasse da saúde para as entidades de longa permanência, né? É muito pouco. É muito pouco pelo tanto de serviço. Espera só um pouquinho. É muito mais serviço de saúde do que serviço de assistência. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Boa noite a todos. Na realidade, Alexandre, a gente gostaria de ter mais dinheiro para ajudar todo mundo, né? Porque se a gente pegar o nosso orçamento, quase 49% é para serviço de terceiro setor.
42 para a folha e o resto para toda a nossa população. Então, dentro desse bolo, que dá quase 49%, o grande montante realmente vai para a Santa Casa e para o consórcio, e as pequenas fatias vão para todas as demais entidades. E as instituições de longa permanência é um caso muito delicado, que há muito tempo se conversa, porque ele não é um estabelecimento de saúde, é um estabelecimento afim da saúde, né? E aí a gente realmente começou a ter uma população idosa de grau 3, né, que são os pacientes que ficam acamados, e aí a gente tem uma discussão de natureza jurídica, de quem é que paga o quê, porque quando, né, essa situação deixou de ser da promoção, a gente precisou resolver um problema sem recurso novo nenhum. Então, por isso que a gente até vê que o percentual da saúde, que é mínimo, né, de 15% pela legislação, a gente acaba fazendo 25%, 28% e agora quase beirando os 30%. Né? Então, você pode ver que quase todos os municípios de médio e grande porte investem muito mais. Então, a promoção também, no momento, deixou de ter as fraldas que veio para a gente, deixou de ter o óculos e veio para a gente. Então, a saúde foi ganhando novos serviços, porém o Ministério da Saúde e o Estado não repassam os valores a contento. Então, a gente entende que é um valor realmente pequeno, né, das instituições de longa permanência, considerando os demais repasses, mas também a gente não tem outros valores agregados para a gente. A alimentação também, né? Oi? Alimentação. A alimentação ainda, a parte de dieta, o Estado começou a fornecer, porque há um tempo atrás também era por conta do município. Então, hoje, a dieta, que é bem cara, também o Estado fornece. Então, é um tripartite que não é muito tripartite, é mais município mesmo, né, quando a gente analisa as contas. 400, então, a conta não fecha. Né, mas a gente entende, sim, que é um valor pequeno, milhões. né? Mas, neste momento, a gente não consegue, de forma nenhuma, vislumbrar uma possibilidade de aumento. A não ser que mude alguma forma de arrecadação, a gente consiga outras fontes do Ministério. Mas a gente ganhou muito serviço e nada de recurso. Obrigado. Patrícia, aproveitando o questionamento, você acha que o consórcio ele veio a sobrecarregar a folha da saúde? Porque você falou do impasse das despesas dos contratos de terceiros? Ele entrou, né, Mauro? Agora ele está entrando na folha, né? Porque o consórcio, a gente tem algumas modalidades de contratação. A gente tem as consultas e depois a gente tem os contratos de programa. Antigamente não entrava, mas agora ele está fazendo parte do percentual, né? O Mauro acho que consegue falar um pouquinho melhor sobre esse assunto. O STN determinou desde 2018, o STN determinou que as despesas de pessoal, de consórcio, de instituições, OS, etc., deveriam entrar na folha. Há uma discussão sobre as organizações sociais, as filantrópicas, tem uma posição do STN que elas devem entrar na folha a partir de 2022, no cálculo de folha, mas tem também uma posição, está sendo discutido e parece que conseguiram suspender a inclusão na folha, porque do jeito que está, todas as instituições que tivessem convênio com a prefeitura entrariam na conta da folha. Nossa folha ia estourar, já está no limite ela ia estourar completamente. Mas aí conseguiu segurar isso. Mas os consórcios entram a despesa de folha do consórcio entra na folha e a despesa de contratação de mão de obra de terceiro entra na folha. Então, essas contas, o que é a contratação de mão de obra entra na folha. Isso porque houve todo um trabalho de CEMIL. A CEMIL, o 8 de abril, né, e as contratações de serviço de terceiros mesmo, que tem outras contratações de serviço terceiro na prefeitura, que entram na folha também. Então, tem impacto. E na saúde, o impacto do 8 de abril é alto na folha, pesa bastante, e a CEMIL também tem um peso significativo. E da CEMIL tem um peso bastante significativo do segundo semestre do ano passado para cá. Eu já falei na audiência de ontem, mas acho que é bom reforçar pelo acontecido. A cidade tinha o programa com os Reis do Cano, que faziam ajudavam no serviço de limpeza, manutenção pública na Secretaria de Serviço. Com a pandemia, eles não puderam mais sair para fazer esse serviço, e a prefeitura, o serviço continuava existindo, o caminho que a prefeitura encontrou foi ampliar o número de funcionários da CEMIL. Então, hoje tem um número maior de funcionários da CEMIL, e alguns serviços já estão sendo contratados de
de terceiros também, que é prestação de serviço, está administrando isso. Não aumentou, acho que diminuiu em relação ao segundo semestre do ano passado, no funcionário CEMIL. Não, porque já tinha o convênio, só aumentou a quantidade de pessoas. Não houve um novo convênio, um novo contrato. Só tinha um número, foi aumentando para poder atender, porque a forma que estava atendendo o serviço não tinha mais como atender. E também até dezembro não pode contratar serviço público. Com relação à saúde, assistência social e educação, vale lembrar também a emenda constitucional que congelou os gastos da saúde e educação e que afetou a assistência social. O valor recebido hoje de transferência do governo federal, se comparado a 2016, quando aprovaram a emenda, acho que foi 17, né? Eu acho que na assistência social está um pouco menor do que era. A saúde também diminuiu, né? A educação, eu não sei se houve diminuição, mas na saúde e na assistência social, as transferências do governo federal diminuiu em relação, a partir da emenda que congela os gastos com saúde e educação e da assistência social também. Então, os programas sociais, eles caíram. 50%? 50% dos repasses do governo federal, do estadual também caiu? Ele já não era muito significativo, né? O estadual é muito pouco para assistência social. Mas o federal, ele era bastante significativo e ele caiu. Normalmente, na maioria dos municípios, a transferência federal, quase todos os municípios, era aproximadamente 50% do gasto da assistência social. Hoje, não chega a 20% do gasto da assistência social, as transferências. Então, houve uma queda muito significativa desses, além de não ter crescido continuamente acompanhado, ele caiu por conta da aprovação da emenda constitucional e da mudança na política de assistência social. Então, isso também afetou bastante e afetou também a saúde. Muita despesa que antes era coberta com os recursos do SUS, hoje são cobertos com recurso próprio. Então, esse impacto de 30%, digamos assim, né, de forma um pouco jocosa, não é um privilégio de Mogi-mirim. Todos os municípios estão vivendo esse drama, que estão aumentando o recurso próprio na saúde, porque reduziu muito as transferências do governo federal para a saúde. Então, esse impacto é importante o município discutir isso, todo o poder público entender isso que está acontecendo, porque esse impacto ele está afetando agora, mas ele deve afetar mais ainda. Na educação, o que compensou um pouco esse impacto que teve, eu não estava lembrando, mas me lembrei agora de uma discussão recente, é que a aprovação da alteração no Fundeb que houve no Congresso acabou aumentando um pouco o repasse para os municípios. Isso cresceu, isso tem impacto. Isso diminuiu o impacto das transferências para a educação. Mas as transferências para a saúde e para a assistência social, o impacto é muito, muito violento, né? E praticamente está congelado, né? Podemos até, futuro, assim, terminando agora esses tumultos, passando o mês de outubro, construir o histórico de receita específico dessas receitas de transferência ao longo dos últimos anos, para enviar para a Câmara, para analisar. Acho que é bom discutir, entender o que está acontecendo com o município em relação a isso. Mas houve uma queda muito grande. Vereadora? Eu não sei se é o Mauro ou a Patrícia novamente. O consórcio da saúde, eu queria fazer a pergunta, Mauro. Por exemplo, o município paga mensalmente todas as despesas que é relacionada ao consórcio para o consórcio? Para o consórcio. Tá. Por quê? Porque nós já tivemos informação nessa casa que, por exemplo, os prestadores de serviços médicos demoram 60 dias para receber os valores. Bom, essa parte é com a Patrícia. Eu sei que todo mês eu tenho que liquidar o pagamento do consórcio. Essa é a pergunta 1, por que essa motivação, né? Se tem alguma referência sobre isso. E a outra é o seguinte, até a própria remodelagem do consórcio. Por quê? Porque a gente recebe muitas críticas na base da rede de profissionais e de atendimento. Porque não adianta eu inchar a saúde pagando 30x% sobre um consórcio se não houver uma produção técnica profissional eficiente. Então, a gente também pergunta, é feita uma análise pela Secretaria de Saúde dos profissionais que são encaminhados pelo consórcio? Então, o consórcio é uma instituição já que existe há bastante tempo. Ela é composta hoje por 5 municípios.
Então, os profissionais que atuam no consórcio, a gente faz uma divisão per capita por município, que a gente tem um contrato de rateio. Então, é de lá que sai a prestação de serviço para todos os 5 municípios. Como é que é feita a contratação das pessoas para trabalhar nos municípios? Por exemplo, a UPA. A UPA é um contrato de programa. Então, o município estabelece com o consórcio a contratação de todo o gerenciamento da UPA e se divide a questão do pessoal fixo da jornada de trabalho e todos os PJs. Com relação à rede, a gente não tem contratos específicos de programa no que diz respeito aos médicos. A gente também tem uma modalidade de contratação que é por credenciamento. Então, uma vez ao ano, o consórcio lança um edital onde qualquer empresa pode se credenciar. Então, nesse ano foi no meio do ano. Então, as empresas podem ir lá credenciar. Então, por exemplo, na rede a gente paga médico. Tem a forma de pagamento por consulta e a forma de pagamento por pessoa jurídica. Como é que é feito a seleção? Então, quando eu lanço lá, por exemplo, consulta de atenção especializada, os 5 municípios estabeleceram que para atender na consulta especializada, ele tem que ser um médico especialista, e o valor da consulta é X. Para atender na rede, estabeleceu-se que tem que ter o seu profissional X e o valor da consulta é Y. Na urgência e emergência, é a mesma coisa. Então, os critérios que são lançados no consórcio são definidos pelos gestores. Então, os 5 prefeitos, mais os 5 secretários se reúnem numa reunião, se reúnem e eles estabelecem todos os critérios. E aí a gente tem os prestadores. Então, cada município chama o prestador. Então, por exemplo, laboratório. Eu tenho 4 laboratórios credenciados. Eu tenho que dividir a minha demanda de laboratório com os 4 serviços que estão lá. Quando é que isso não acontece? Quando o laboratório vira para a gente e diz, olha, eu não tenho condição de atender. Aí eu posso mandar a demanda para todos eles. Quando só tem um habilitado, eu só mando para aquele. Então, o consórcio, ele realmente é gerenciado, né, os prestadores são gerenciados pelo consórcio. E quando o município tem problema com algum prestador, a gente notifica o consórcio. Tá? Então, tanto quando é funcionário fixo, a gente também faz CI e manda para o consórcio. Quando é prestador, a gente manda para o consórcio e é o consórcio que estabelece as formas de punição para ele, ou de processo administrativo, ou de qualquer tipo de notificação. Não consegui ouvir, desculpa. Eu já vou. Primeiro, a gente não acaba, dentro dessa estrutura, precarizando a saúde? Porque você percebe que muitas vezes faltam elementos técnicos e falta, de verdade, o conceito de produtividade e qualidade nisso. Então, você paga muito e parece que fica, nós setorizamos e fazemos dessa forma, mas não tem um refinamento de serviços. Por isso que a gente está discutindo, né, Mauro, desde o meio do ano, uma nova forma de contratação para diversos dos serviços. Sim. Então, a gente já tem essa visão, a gente até discutiu já diversas vezes, e a gente está, para o ano que vem, dentro desse orçamento, com novas propostas de contratação que não seja mais consórcio. Porque parece-me que o consórcio acaba criando um vício dentro dele mesmo, numa estrutura de alguns, que acabam aí se ajustando em detrimento de toda a saúde, pelo menos aqui no município não está contente, né? Isso aí é certo. Gente. E não mais que isso, né? A gente percebe aí esses 60 dias de prazo para pagar um profissional, você vai atrair o quê para a cidade? Quem trabalhou tem que receber, a gente acha isso. Na realidade, não é o profissional, é a pessoa jurídica. Os médicos são assim. Gente, por favor, vereadora, nós temos um requerimento da casa chamando a secretária até aqui. Daí o assunto da saúde poderá ser esclarecido com ela junto com mais vereadores. Vamos nos atentar ao LDO. Por favor, Mauro. E outro questionamento também sobre a CEMIL, sobre o número. Ela pode falar sobre os 60 dias, se ela entende, o que ela entende? Não entendi? Não, mas... Não entendi. Eu não entendi, não ouvi. Por exemplo, a gente também analisou, Mauro, o contrato do consórcio da CEMIL, né? O município de Mojimirim, dentro das cidades que o compõem, é a cidade que mais tem numerário e mão de obra.
Sim. Então, assim, a gente também não entende essa roupagem aí. Acho que se o Vereadora, Juliano puder não, esclarecer, eu posso esclarecer. Eu posso, eu sou conselheiro. Eu falei um pouco o que aconteceu que Mojimirim teve tanto impacto da CEMIL. Foi principalmente a questão da substituição dos reiducanos. Foi esse o impacto significativo que teve na CEMIL. Vários serviços estão sendo contratados que está reduzindo esse número ou redirecionando. E o caso também de aposentados em alguns setores, de pessoas que acabou provocando pedido para chamar gente da CEMIL, já que não poderia contratar funcionários novos. Mas esse é pequeno, são poucos. A maioria mesmo foi no serviço público, nos serviços municipais, agricultura e meio ambiente, em substituição aos serviços que faziam esses reiducanos do sistema penitenciário que tinha o convênio até o início da pandemia. Foi esse impacto. Sim. Sim, mas Mogi Guaçu teve, eu não posso falar por lá, mas aqui o principal impacto disso já tinha um número razoável, mas tem um impacto relativo a essa substituição dos serviços dos Reiducano, que acabou chamando muita gente na Secretaria de Serviços. Tem outros também, mas esse foi o impacto que cresceu. Se comparar o primeiro semestre do ano passado com o segundo, dá para perceber o que foi o impacto disso. Inclusive, tem impacto na folha, esse é um dos crescimentos da folha do ano passado. Disso. Mas o serviço público está fazendo ações que reduzem essa demanda em relação ao CEMIL. Qual que seria a ferramenta para diminuir o impacto na folha? Existe algum outro tipo de contrato? Sim, por exemplo, teve a licitação recente da roçagem, que estava sendo feito com a equipe da CEMIL, e é uma empresa que está fazendo a roçagem hoje, o que aumenta significativamente, inclusive, a eficiência do processo. Aí o Hernani, o Toninho, que estão lá do serviço público, pode, não hoje, mas em outro momento, falar sobre essa questão. Até porque, assim, já teve até gente acompanhando pela rede, falando da gente desviar o assunto e estender o assunto. Só sei que são importantes, mas eu acho que podemos fazer uma discussão, ou podemos até apresentar as mudanças que estão ocorrendo em relação à dependência que a prefeitura ficou da CEMIL por conta do ano passado, do que ocorreu no passado. Mas estão sendo tomadas ações significativas em relação a isso. Bom, as principais ações, já antecipando hoje, eu lembrei de colocar o SAI, tá? Então, depois tem as ações do SAI aqui. O Leandro pode falar melhor. Então, assim, para o ano que vem, nós falamos delas no PPA, mas voltando. Então, ano que vem tem 550 mil. O que eu tive o cuidado de fazer, embora não está na LDO, mas eu apresentei os valores do PPA, aqui estão as fontes de recurso. Fonte 6 é recurso do setor privado para a prefeitura. Logo abaixo da fonte 7, que é receita de operação de crédito. As fonte 1 são recursos próprios de imposto e transferência. Fonte 2, transferência do governo do Estado. E fonte 5, transferência do governo federal. Então, são esses investimentos. Então, nós temos aqui, no ensino, aqui eu peguei as principais, tem muitas outras, mas de valores menores. Aqui estão os valores acima de 500 mil. Acho que é só os valores acima de 500 mil. Eu coloquei aqui até porque a lista fica meio incompreensível, mas tem a lista completa. Então, tem o aeroporto, que é o primeiro aqui, que é fonte 6. Depois, a adequação de prédio, modernização da Secretaria de Finanças, que é a operação de crédito, que são ações para modernizar os sistemas. No ensino, tem 3 ações de investimentos aqui no ensino fundamental e infantil. Tem mais algumas no ensino fundamental e infantil com valores menores do que 500 mil, mas tem esse total aqui no ensino infantil. Manutenção do meio ambiente, tem mais 555 mil. Infraestrutura urbana, 2 milhões. Obras de infraestrutura, deixa eu ver aqui a linha, 550 mil aqui do meio ambiente. Obras de 2 milhões, mais 2,5, 250. Aqui são obras diferentes da obras de habitação.
Manutenção, construção, ampliação e reforma de prédios públicos, exceto educação, são mais aqui 2.200.000. Regularização urbanística, né? Mais 3 milhões, regularização urbanística, mais 2,5 milhões. A prova digital, 500.000. Construção, ampliação, reforma da unidade de saúde, 840.000. Aqui nós estamos prevendo que as reformas com aquele recurso aprovado do Finisa e do Desenvolve São Paulo consiga ser licitado esse ano. Então, eles não estão no orçamento do ano que vem com uma perspectiva. Então, se não conseguir ser aprovado esse ano, vai vir uma emenda logo no início para incorporar esse recurso no próximo orçamento. Mas estamos trabalhando lá para ver se acontece esse ano, né, Patrícia? Patrícia e o Tristão também está ali. Então, todo mundo se esforçando aqui. Depois, na tecnologia da informação. Aqui, respondendo um pouco antes, 2.730.000 da tecnologia da informação, e tem mais alguns outros investimentos menores aqui, com recurso de receita e capital, que é a implantação da prefeitura digital e do Wi-Fi gratuito. Tá? Eles estão aqui na TI. Iluminação pública, a parte de modernização e investimento é 3 milhões para o ano que vem, e implantação do depósito de reciclável, resíduos sólidos temporário para o ano que vem, 800.000. São os principais investimentos. Tem mais uma lista de, mais acho que uns 40 investimentos, aí são valores menores de equipamento, que a gente não colocou na lista. Aqui o do SAI. Quer falar deles? Pode falar aqui. A transmissão... a Rosana avisou aqui, eu esqueci de falar disso. Melhor que as pessoas venham falar, já passou um tempo, mas fala no microfone. Boa noite a todos. Essa lista do SAI, dos investimentos previstos para 2022, se a gente somar todos esses valores, a gente inteira 12.682.000, sendo que com recursos do SAI são 3.989.000. Com recursos do governo federal, dentro de dois financiamentos distintos, que é o PAC e o Finisa, interam 6.502.000. E com recursos do governo do estado, via o programa FEIDRO, são mais 2.191.000. Bom, então, discorrendo um a um, esse primeiro 369.000 está previsto para a reforma na sede do SAI, que precisa arrumar o espaço lá, né? A cidade cresceu muito e o SAI está com o mesmo espaço desde 1970, então a gente tem que dar uma readequada na sede. Bom, depois o próximo, os 150, são equipamentos da finanças e administração. Equipamentos entre computador, equipamento de telefonia, veículos, se for o caso, né? E, ao mesmo tempo, na distribuição de água tem mais 250.000 de equipamentos, né, que está um pouco mais abaixo, e mais a última linha lá, no esgoto, mais 100.000. Então, o que está previsto para total de equipamentos, né, são 500.000. Bom, voltando lá no começo. Os 650.000 que está lá na água é a contrapartida do contrato Finisa. Contrapartida que eu digo das obras de ampliação da ITA. Então, a ITA está sendo ampliada, né, está sendo construído um novo reservatório, a gente tem 3 tipos de recursos. Recursos do SAI, recursos do contrato Finisa e recursos do contrato PAC. Então, esses 650.000 é do contrato Finisa, o 1.900.000 é dinheiro do SAI, recurso próprio, e aí não é só na ITA. Esse 1.900.000 tem toda a questão de investimento em perdas, em ampliação da rede de água e outras ações, pensando em investimentos na água. O 402.000 é expectativa de FEIDRO, né, também para trabalhar com perdas a partir do ano que vem. Já o CBH Mogi, né, que é o comitê da bacia do nosso rio, já abriu processo, né, para selecionar investimentos. E, por último, aqui os 5.852.000 é o que vai ser usado na ETA com os recursos do PAC, do contrato vinculado ao PAC. E depois, no esgoto, né, tem 1.220.000 que já está contratado com o FEIDRO para construir a estação elevatória de esgotos de Martim Francisco, né? Nós vamos recalcar o esgoto do distrito de Martim para cá, para ser tratado na estação aqui de Mogi Mirim. E o 1.789.000 logo abaixo são os recursos próprios que o SAI vai dar em contrapartida. Então, basicamente é isso, né? Como eu disse, a soma de tudo isso é 12.682.000 para 2022.
nesse tratamento e produção e distribuição de água, se tem algum projeto para evitar na tubulação ar, porque vem uma crítica muito grande dos munícipes, né, no custo da água, no controle e assim por diante. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é referente ao esgoto, né, porque existe uma linha muito tênue entre o SAI e o CESAM, que é uma empresa também que ela recebe para fazer o tratamento do esgoto do município. Eu queria entender um pouquinho dessa relação aí, para ver se não entra um na seara do outro e o SAI não tem uma despesa que é da CESAM. Bom, com relação à questão de investimento de água e de custo, né, o custo não é mais o SAI que calcula já faz uns bons anos. Nós temos a agência reguladora, que é a ARES, né, eles já se apresentaram aqui em diversas oportunidades, em audiências. Então, quando o SAI starta um processo de reajuste, quem analisa os dados são a agência. O SAI simplesmente encaminha todos os dados, inclusive os mesmos dados que vão para o Tribunal de Contas, e a agência faz todas as análises, e ela que determina o quanto de reajuste e de que forma vai ser. Bom, com relação à CESAM, foi uma concessão, né, que se assemelha muito a uma PPP, feita lá em 2008, e naquela ocasião, quando aprovou-se aqui nessa casa a legislação para poder conceder a um terceiro, também foi aprovada a legislação do Fundo de Concessão de Esgoto. Esse fundo de concessão de esgoto ele tem receitas específicas que podem compor ele, e esse fundo é exclusivamente para ser pago a CESAM. Então, da nossa conta de água, de todos nós aqui, uma parte da tarifa de esgoto que consta, ela é encaminhada a esse fundo. E aquela terceira alíquota que tem, que é a tarifa de tratamento de esgoto, ela vai inteira para o fundo. Então, junta essas duas receitas, vai para o fundo tem um conselho gestor que o administra, e uma vez ao mês, né, a CESAM presta, ela coloca as medições mensais, né, com o serviço prestado, tem lá um conselho, o conselho gestor que analisa, e tem um time de engenheiros nomeados por portaria que também analisam as questões técnicas. E então a gente faz o pagamento. Então, assim, não mistura. O fundo tem CNPJ próprio, conta bancária própria, as receitas arrecadadas são segregadas na contabilidade do SAI e encaminhadas a esse fundo mensalmente. E ele tem todo lá, apesar de ele estar junto no balanço do SAI, ele é separado, a gente consegue identificar, inclusive pela fonte de receita, né, uma fonte de receita diferente do resto do dinheiro do SAI, vamos dizer assim. Fonte 3. Isso. Mais alguma pergunta? Então, com licença. Bom, gente, da apresentação que nós tínhamos preparado é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida com relação à LDO. Sim, se você, por gentileza, voltar 2 lâminas de trás para frente, mais uma. Mas não, para frente, não, volta, Rô. Pode passar. Não. Avança para o final. Aí. Isso. O que seria essa implantação do depósito temporário para resíduos recicláveis? Eu posso falar rapidamente, mas se faltar alguma coisa, o Hernani pode falar, o Toninho que estão ali pode falar. Pode falar, Hernani. O município destina parte dos resíduos, principalmente de galhos e resíduos recicláveis, para um lugar de depósito. Eu ainda não conheço muitos nomes na cidade, não memorizei muito, mas é próximo ali da ITEC, da Secretaria de Educação. E já há muito tempo que não era para ser mais naquele local. Então, está se buscando um outro local para colocar, mesmo que provisoriamente, até que se resolva o problema. Que, inclusive, o Ministério Público já entrou na história, já não é mais permitido colocar esse material ali. Além de ter políticas do governo, está no programa de governo Paulo Silva, de criar instrumentos de, inclusive, geração de emprego e renda através do programa de reciclagem, que é um programa sustentável para a cidade. Então, isso está previsto, mas, enquanto isso não ocorre nesse processo, tem que ter algum lugar para destinar, porque ali não pode mais. Então, isso tem uma despesa para isso, para fazer o investimento, para garantir que socorra. Tá? É para isso. E outra coisa que me chamou a atenção também, acho que tem a ver também com a pasta do Hernani, essa ampliação da melhoria no sistema
de iluminação pública, 3 milhões de investimento. O que seria isso? Ampliação e melhoria. Ampliação são novos espaços, novas iluminações, né, que é ampliar o que tem de iluminação hoje, e substituição de iluminação, não só por troca de lâmpada que queimou, mas substituir as antigas iluminação de vapor de mercúrio, sódio ou incandescente por luminárias de LED. É isso, Hernani? Então é isso. Então ampliar, quer dizer, estender a iluminação pública para onde alguns lugares que não tem, que é necessário, e fazer a substituição da iluminação. Esse é investimento. E a troca de iluminação pública das lâmpadas que queimam, que aí está na prestação de serviço. E aí não está nos 3 milhões aqui. Era para cobrir toda a cidade. O projeto é, ao longo de 4 anos, fazer toda a ampliação de iluminação para os lugares necessários e garantir a troca de todas, no prazo de 4 anos, de todas as lâmpadas que não são luminária de LED por luminárias de LED e, lógico, depois a manutenção cotidiana dessas luminárias e trocando as que vão, ao longo do tempo, estragando, né? Então, o projeto é para 4 anos, tem uma quantidade nesse projeto que é manter as lâmpadas acesas, por assim dizer, né, que é trocar as que queimam, e trocar as antigas lâmpadas por moderna e ampliar para onde ainda não tem, para alguns lugares que precisa de ampliar a iluminação. Só para finalizar, Evandro, na verdade, assim, eu tenho uma pergunta assim para você. Em relação à pandemia e os impactos que o SAI teve em relação à arrecadação, né, e os programas sociais. Como que tudo isso vai afetar a questão de despesa e investimentos do SAI em 2022? Bom, Alexandre, antes de começar a pandemia, nós tínhamos um ritmo de arrecadação, né, e uma inadimplência de 2,5%. Quando começou a pandemia, esse índice foi subindo, e hoje está estabilizado em 10%. Então, se a gente olhar os valores do orçamento desse ano, 2020, 2021 e 2022, praticamente não tem muita diferença nas receitas próprias, né? Então, nós suportamos esse aumento de inadimplência, conseguimos estabilizar e tocar o SAI, né, sem muitos investimentos, tanto que eu disse, né, a maioria dos investimentos são de recursos externos, não são recursos do SAI, por conta que uma ponta, né, tinha que cortar, né, com a queda da arrecadação. Com a questão social, né, o SAI, esse ano, ampliou, né, a tarifa social, o acesso à tarifa social. Nós ampliamos também o acesso a segundas ligações de água, porque muitas casas, muitas residências, tem 2 ou 3 até núcleos familiares que moram em casas separadas, mas dentro de um mesmo terreno. E a legislação anterior do SAI não previa que se concedesse mais ligações de água em situações assim, só uma por terreno. Então, agora, esse ano, isso foi mudado, o nosso regulamento, então nós estamos concedendo mais ligações, né, para quem precisa, tem toda uma análise, uma fiscalização, para ficar uma coisa séria, né? E o SAI adotou outras métricas de cobrança, né? Nós estamos ligando para as pessoas, né? Tem gente que parou de pagar em março do ano passado e até hoje não regularizou. Fizemos o refis, né? Muita gente se regularizou, mas ainda ficou uma parte sem. Você está tocando num assunto que eu ia falar logo em seguida com vocês dois. O refis, coordenado lá pela Secretaria do Mauro, houve a prorrogação. Por que não houve prorrogação no refis do SAI? O projeto chegou na casa, ele foi retirado e o projeto não voltou. E muita gente está esperando. Eu acho que foi uma questão jurídica, mas eu não sei te falar, Alexandre. Foi algo do jurídico, né? Uma questão estritamente jurídica. Mas, assim, ficou aberto por 2 meses. Então, teve tempo hábil para quem quisesse ou quem pudesse adotar o refis. No final do ano não tem mais refis do SAI. Não, o SAI tem um programa de parcelamento permanente, né? Só que não tem os benefícios que o refis concede, né? De isenção ou redução de multijuros. Mas o programa de parcelamento do SAI é permanente. Entendeu? Nada. Só mais uma pergunta para a Evandra. Evandra, a gente vê alguns locais que têm muita dificuldade de acesso, zona rural de água. Aqui a gente está com um projeto de ampliação e reforma, né, para produção e distribuição de água. A gente tem esses projetos para chegar nos lugares mais distantes?
A questão da zona rural, inclusive no PPA, ele consta, a partir de 2023, investimentos do SAI no saneamento rural. No ano de 2022, será criado, né, ou feito, o plano de saneamento rural, que o município não possui. O nosso plano de saneamento, ele abrange a área urbana. Então, para atender as metas de universalização que vieram com o novo marco de saneamento, nós temos que atender também a zona rural. Então, nós estamos, inclusive, verba do FEIDRO isso, né? Está sendo a prefeitura que vai captar esse dinheiro. O ano que vem, para fazer o plano ano que vem, a partir de 2023, o SAI começar a investir em saneamento rural. Aonde e como a gente não sabe, é o plano que vai dizer. Então, por enquanto, a gente não tem como falar como vai ser isso, né? De que forma, mas conhecendo um pouco a zona rural, a gente tem alguns núcleos que dá para você fazer uma solução coletiva, mas a grande maioria que é espalhado, eu só vejo como soluções individuais, mas aí é o plano que vai dizer exatamente como fazer isso. Mas tem alguma pergunta na... Rosana, veio alguma pergunta na rede ou só observações? Não? Tem algumas contribuições, mas não perguntas, né? Certo. Mais alguma pergunta? Uma observação? Bem? Então, só avisar para tranquilizar antes de terminar os vereadores, amanhã, até o final da tarde, eu envio o formulário para as emendas impositivas e vou ficar à disposição das assessorias e dos vereadores para qualquer dúvida em relação à elaboração das emendas. Então, amanhã já deve receber o formulário, aí os vereadores farão as emendas. A lei orçamentária, quando pegarem, vão ver que tem um anexo específico para as emendas, então as emendas vão fazer parte de um anexo da lei orçamentária anual, vai ficar mais fácil de acompanhar, da população acompanhar o que está ocorrendo, né? Não tem que ficar perguntando para a Rosana o tempo todo, vai ter um anexo ali, lógico, se perguntar, nós vamos estar lá atendendo também, mas já vai ter um anexo separado, vai ficar muito mais transparente a execução, o acompanhamento do orçamento impositivo. Nós trabalhamos isso, alguma dúvida técnica, Rosana, estamos resolvendo em relação ao formulário, e amanhã, acho que até o final da tarde, a gente consegue encaminhar o formulário para fazer as emendas em positivo. E na semana seguinte, nós estaremos à disposição dos assessores, dos vereadores, para orientar a elaboração da emenda impositiva. Mauro, muito obrigada pela sua atenção. Assim que você encaminhar, eu já repasso aos vereadores esse formulário, porque acho que todos estão esperando, muito ansiosos, para poder fazer essa indicação. Bom, estamos chegando ao fim da nossa audiência pública hoje. Agradeço muito a participação de todos, secretários, vereadores, assessores, e, de forma geral, o público também nos acompanhando em casa. E já informar vocês que, para a LOA, que é a Lei de Orçamentária... Lei Orçamentária Anual. Anual. Já estamos com uma previsão de data, que será dia 26 de outubro, aqui nessa casa, às 18h30. Mauro, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite e um resto de semana abençoado.